Meus amigos, mais um pós-jogo, um 0-0, que olha, se a gente não tivesse tão afundado lá embaixo, a gente estaria comemorando, porque o Vasco competiu, chegou em Salvador, teve chances de vencer, teve gol em impedimento anulado, a gente tem muito a que falar de uma arbitragem cebosa, aquela arbitragem malandra, que dava pito amigo pro time da casa, mas independente, conseguimos conquistar um pontinho, que eu acho que dá para olhar com o copo meio cheio essa situação. Repito, o que mais preocupa, Túlio, meu amigo, para passar a palavra para você, é a perda dos jogadores nesse embate com o Bahia. Andrés Gomes no intervalo, não, no aquecimento, o nosso bravo Brenner, que aparentemente sentiu o dedão, e também, claro, a gente vai falar do Cuesta, que sofreu uma falta, claramente uma falta ali, e o juiz mandou seguir, não deu nada. Acho que esse, para mim, é a maior preocupação. E o ponto positivo, Pedro Emanuel conseguindo entregar um time competitivo. Danilo, não ganhou, não ganha lá há 1000 anos, eu sei. Queria ganhar também. Mas competimos e levamos perigo até o final da partida ao Bahia. Meu amigo Túlio, e aí? Como é que você vê esse copo meio cheio, copo meio vazio de Bahia 0, Vasco 0? Danilo, boa noite aí, primeiramente, a rapaziada aí que tá chegando já aqui conosco nesse pós-jogo de Bahia 0, Vasco 0. 4 impedimentos, Danilo? 4 gols que foram anulados. Mas, cara, acho que o Vasco demonstrou, e era o que eu pedi ali no pré-jogo, Danilo. Eu falei, cara, se a gente conseguir repetir o jogo que a gente fez contra o Fluminense, que principalmente no primeiro tempo, que, ficou muito claro ali que a gente tinha naquele momento uma pressão após a perda da posse de bola que diferenciava muito, por exemplo, do Fernando Diniz, que também chegou a fazer isso no Vasco, né? Porque me parece ser muito mais organizado a forma que o Vasco consegue fazer essa pressão após a perda, e a gente está colhendo frutos em relação a isso, porque por muitas vezes a gente conseguiu chegar, não só contra o Fluminense, mas hoje eu acho até mais, né? A gente criou mais hoje, eu acho, do que contra o Fluminense nos jogos, porque o Bahia também foi pego desprevenido, né? Tanto que teve mudanças, né? O Bahia, no segundo, o Pedro Emanuel, Danilo, mais uma vez obrigando um técnico a mudar no intervalo, a mexer no intervalo. Entendeu? Isso aí também é algo que a gente pode ver para perceber que, cara, não é que o Vasco estava hoje contra um Bahia em outros carnavais, Danilo. Vamos ficar ali esperando, vamos ser bombardeados durante 90 minutos. Vamos segurar aqui aos trancos e barrancos. Vamos a 90 minutos sendo bombardeado, aí você pode falar, o Renato Gaúcho também, a gente até estava com outro tipo de jogo fora de casa, só que ao mesmo tempo a gente tomava gols, né? Era um time que a gente precisava a todo momento estar tendo que buscar o placar, né? E hoje, cara, é o contrário. O Vasco estando sempre próximo de abrir o placar fora de casa contra um time que, está em outro momento. Quinto lugar no Campeonato Brasileiro. No futebol, né, brasileiro, o Bahia esteve conosco em um passado não tão recente, mas que já conseguiu se desgarrar. E, cara, que não é fácil vencer o Bahia na Fonte Nova, não é uma parada que todo mundo consegue. E eu acho que isso por si só já seria um motivo de ter um copo meio cheio, Danilo. Mas minutos antes do jogo começar, você traz aí a informação que o Andrés Gomes estava fora. Isso aí já é outra parada, já é outro peso. É basicamente a principal peça de ataque do Vasco, de um ataque que já é carente, né, de opções. A sua principal peça não vai jogar. E você tem que colocar um David, por exemplo, ali no lugar. A gente ainda assim faz um jogo para abrir o placar no primeiro tempo, termina com maior posse de bola do que o Bahia, com mais chances criadas para abrir o placar. E no segundo tempo a gente, obviamente, tem a questão física dos jogadores, porque, como eu citei aqui, a gente jogou Copa do Brasil e o Bahia não. Então o Bahia descansou. O Bahia jogou completamente descansado, dentro de casa, não teve viagem, não teve nada. E isso pesou inclusive no campo. A gente viu um cuiabano que já não tem o aspecto físico como sua principal referência, cansando no segundo tempo. A gente teve, por exemplo, um bom jogo do Adson, que a gente já estava preocupado ali quando a gente viu ele, mas fez uma boa partida, ao meu ver, assim como o meio-campo, novamente, do Vasco fez. O Robert Renan, diga-se de passagem, fez uma bela partida. O Cuesta, enquanto estava em campo, que é mais um, inclusive, que precisa sair de campo por questões físicas, a gente não sabe ainda muito bem. Teve o Brenner, que sai...
Brenner supostamente quebrou o dedo, segundo o feeling do Brenner, né? Mas a gente torce para que ele não tenha o feeling fisioterapeuta ali, confirme quando chegar lá no departamento médico do Vasco, a gente veja que pode ser só uma luxação, algo menor, né? Um caso menor. Mas, de qualquer forma, eu acho que assim, cara, eu termino o jogo, Danilo, falando, porra, entregue jogador na mão desse técnico, cara, porque a gente mudou peças, não só para o início do jogo, como foi o caso do Andrés Gomes, mas durante o jogo a gente foi obrigado a mudar por questões físicas, né? Acho que a maioria das mudanças dele foi por questões físicas, né? Se deixasse, se dependesse dele, o Jair não teria saído, né? Então, eram questões físicas de fato que obrigaram a gente a fazer mudanças do próprio Marino, que tem que entrar, e a gente vê o Marino não sendo irresponsável hoje, errando naquilo que a gente já imaginava dele defensivamente, não tendo o aspecto físico ainda no melhor momento da sua carreira, mas que, cara, querendo ou não, conseguiu ali fazer o seu papel. Foi muito melhor do que, por exemplo, eu imaginava. É óbvio que a expectativa para o Marino é sempre muito baixa, então é também mais fácil dele conseguir superá-las. Mas, de qualquer forma, acho que o Vasco, Danilo, tem uma capacidade agora, talvez, de pensar melhor para o Campeonato Brasileiro. Se a gente olhar, se a gente conseguir manter esse nível de competitividade na maioria dos jogos, cara, a gente consegue fazer seus pontinhos, consegue vencer em casa, né? Então, acho que tem copo meio cheio, até um pouquinho a mais devido à questão das nossas lesões aí durante a partida, antes da partida, e toda a questão física mesmo de um time que, teve que jogar 2 jogos, né? 180 minutos aí de uma Copa do Brasil contra contra um dos principais rivais do futebol. Então, acho que tem a melhorar ainda, mas a gente está num momento de alta, pelo menos. O grande problema do Vasco, a gente já detecta, né? Era a defesa frágil e o ataque inoperante. A gente está conseguindo aí se defender melhor na casa do adversário, do Bahia, que teve chances, claro. Acho que o Pedro Emanuel fala nas coletivas dele, vai acontecer erros. A questão toda é você ter um sistema defensivo que se trabalhe, que esteja ativo. E eu acho que o Vasco está conseguindo, né? Mais um jogo sem tomar gol. É importante para um time que toma gol em todos os jogos, isso é importante. E ofensivamente a gente criou. Acho que a gente não poderia ter tido aquele. É o grande detalhe desse Vasco. O refino, a qualidade, um pouquinho mais de talento ali na frente para trabalhar a bola, e a gente poderia ter feito gol. Alguns contra-ataques que a jogada, cruzamento errado, último passe errado, então assim, que é o que precisa, jogador. Tendo um jogador que vai conseguir fazer isso aí, talvez a gente tenha... tanto que, por exemplo, quando a gente pega a maior liderança técnica do elenco, que é o Thiago Mendes, quando ele toca na bola, por exemplo, era o passo para o Adson ali, perfeito, limpou, entregou no Adson, o Adson finalizou bem, e se a gente tiver mais jogadores com essa capacidade, acho que o time está demonstrando que tem a melhorar. Mas só destacando, Danilo, você falou em mais um jogo sem tomar gol, amigo, é o 4º clean sheet seguido do Vasco da Gama, cara. Caraca. Imagina em que momento, eu não lembro. Porque o Fluminense a gente tomou gol. O Fluminense é verdade. Mas porque os outros jogos, Independente Medellín... Não, é porque a gente não toma contra o Independente Medellín. A gente não toma contra o Fluminense, 0x0. A gente foda foi o golzinho. O 2x1. O Martinelli, o gol do Martinelli. O gol do Martinelli. Porque senão, cara, seriam 4... Não, eu acho, gente, que a gente tem que falar. O sistema defensivo melhorou. Esse é o ponto. Vamos pegar, por exemplo... Eu vou até ver aqui, Danilo, para a gente fazer o final, a reta final de Renato Gaúcho. A gente, por exemplo, toma gol contra o Vitória, contra o Atlético Mineiro, não toma gol contra o Barracas, mas toma 3 do Bragantino. Então, por exemplo, num espaço aqui de, por exemplo, no mês de maio, Danilo, meio do mês de maio, que foi o jogo contra o Internacional, os 4x1 para o Internacional. Vai fazendo as contas. 4 do Inter, 3 do Olímpia, 3 do Bragantino, 1 do Atlético e 1 do Vitória. Cara, a gente tomou muito gol em um intervalo de 15 dias, sabe? E nesse mesmo intervalo de 15 dias, a gente tomou um gol aqui com o Pedro. E agora, Túlio, a gente tem que falar com a dona FIFA para mudar a regra do impedimento, porque o senhor DVD, o que o senhor DVD se colocou em impedido, vamos contar os gols. O DVD tem um gol impedido contra o Fluminense. E aí... Hoje, 2.
Ele participa ainda de outro. Ele participa do gol do Adson. Do gol do Adson. Participa do gol do Adson. Que isso, cara. DVD tem que... Agora, porra... Mas graças a Deus também... Tem que pendurar o bibelô. Ele que tá lá na Bahia, meu amigo, já vem com um pendurado aí. Bota na mochila. Vem aí, meu amigo. Vai lá pegar a pulseira lá do Bonfim, do senhor Bonfim. Faz a promessinha. Aproveita. Exato. Aí, mas cara, assim, cara, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu não sei a gravidade. Acho que o Pedro Emanuel, vamos ficar atento na coletiva. Daqui a pouco deve estar disponível a coletiva do Vasco lá na Bahia, do Pedro Emanuel. A gravidade da situação, porque o Vasco, infelizmente, ele tem as suas dificuldades de elenco, né? Isso é fato. Não tem para onde correr. O Vasco tem dificuldade de elenco. Sem Cuesta, sem Brenner e sem Andrés Gomes, cara, aí é... E com todo da colídio, Danilo Dantesco. Calma. Não. Então, mas a ideia de você fazer uma transição... que o cara entre sem tanto. O problema é que ainda vai ter um Saldívia no banco, né? Exato. Ou você vai ter que adaptar o Sousa de zagueiro. Mas assim, o Nuno volta, o canal é de show, o Nuno estava suspenso, a gente tem um suspenso para o jogo do Santos, o Cuiabano não joga, então a tendência é o Piton jogar, mas independente, cara, o jogo do Olímpia, até pelas essas questões de contusão, a gente tem que pensar muito no jogo do Santos. Eu sei, acho que o jogo do Olímpia é importante, vamos jogar em casa. Também. Fala, meu amigo. O jogo do Santos vai rolar daqui a pouquinho a bola, Santos e Atlético Paranaense também, para a gente ficar ligado aqui. Vou deixar na segunda tela, porque é um jogo que, né, se importa o próximo jogo contra o Santos, importa muito um tropeço do Santos, Luiz. Exato. Mas assim, acho que a gente tem que pensar que, acho que nós já aqui do Expresso, e na nossa vida acompanhando o Vasco, a gente já viu muitos jogos na Fonte Nova em que o Vasco ficou com a bunda lá atrás, sendo pressionado. E hoje a gente pode comentar que o Vasco competiu com o Bahia, pressionou o Bahia. Bahia também teve chances de perigo, claro, mas eu acho que foi um jogo bem parelho, para um final de jogo até melhor do Vasco, Túlio. Então, assim... pensando de um time que precisa pontuar fora de casa, que precisa fazer... Ah, Danilo, mas não tá ganhando. Eu sei, mas de pontinho em pontinho, né? De grão em grão, a galinha enche o bico. Então, cara... Se a gente consegue alguns pontinhos, Danilo Dantesco, fora de casa... Exato. A gente não estaria na zona de rebaixamento. Bastava... Primeiro, era só ter feito, inclusive, alguns deveres dentro de casa, né? Que time competitivo consegue, mesmo que tá brigando lá embaixo, consegue fazer. Mas, cara, esses pontinhos, por exemplo, hoje é um empate que eu acho que o Vascaíno não sai. Então, primeiro, a gente sai frustrado porque a gente, finalmente poderia ter ganho para ganhar, né? Mas a gente sai com, se a gente conseguir fazer isso aqui na maioria dos jogos, não precisa ser em todos, que a gente sabe que ninguém consegue manter. Mas na maioria dos próximos jogos restantes aí do Brasileirão, se a gente conseguir manter esse nível de competitividade, de concentração, é muito mais fácil a gente pontuar do que necessariamente a gente estar na situação que está até hoje, né? Acho que o que passa é muito por isso. E a gente não citou, Danilo, mas hoje também, além das adversidades físicas, técnicas, nós tivemos também uma arbitragem mandadaça lá na Fonte Nova, que olha, puta que pariu, cara. Ceboso. É a galera lá da Bahia que chama de Ceboso também, né? Esse cara é Ceboso. Porque, olha, gente, o Bahia recebeu um cartão amarelo. Depois até vamos confirmar no SofaScore. Fora, né? Já estava fora. O Ademir que estava fora. Gente, assim, até acho que no segundo tempo, porque vocês sabem que chega no ouvidinho dos árbitros, né? Ele começou a marcar mais faltas a favor do Vasco. Mas, cara, os jogadores do Vasco receberam pernada, receberam chute, receberam alavanca, tudo que você podia imaginar, e não levantou o cartão em momento algum. O que ficou mais explícito é que o Cuiabano, minutos antes do Thiago Mendes tomar um cartão amarelo, o Cuiabano faz uma falta que parou o contra-ataque, beleza, ele que erra ali no lance, parou o contra-ataque, beleza, tomou um amarelo, ficou fora, cabacice do Cuiabano, fez a falta porque errou. Mas, cara, 2 minutos depois o Brenner sofre a mesma falta. E aí, ele dá a falta
O Thiago Mendes, que é o capitão e tem a autorização para chegar e conversar para pedir o cartão amarelo, pede o cartão amarelo e fala, amigão, cadê o critério, né? Imagino eu, porque, porra, acabou de dar um cartão pro Cuiabano da mesma forma. E quem é que toma o cartão amarelo, Danilo, nesse lance? O Thiago Mendes, o capitão do Vasco, que poderia e tem o direito de reclamar. Eu até acho, falei na transmissão, eu acho que ele deve ter subido o cartão sem pensar e depois que viu a faixa lá, mandou, não sei se juntaram aí. Cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, cara. Assim, foram muitos lances assim que a gente viu de Bahia parando o contra-ataque. Qual o altão lá do Bahia? Não esqueci o nome agora. O William José? Cara, eu não lembro. Não, acho que foi o defensor atacante mesmo. Cara, tem um que... Cara, ele dá um pisão na batata da perna do Marino para parar um contra-ataque. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Exato. Como você falou, o Ademir tomou cartão amarelo. O único cartão amarelo do Bahia é o cara que já tinha saído. E isso é muito importante. Que, mas o cara tomou um cartão mais caro. É o seguinte, quem tomou o cartão amarelo no Vasco? Um volante, que é o Thiago Mendes, um lateral esquerdo, que é o Cuiabano, no primeiro tempo. Isso impede você, por exemplo, de fazer uma falta para matar uma jogada. E um gol acontecer, entende? Então, é pouco a pouco que coisas assim vai atrapalhando o decorrer do jogo, forma que o Vasco tem que jogar, a forma que o Thiago Mendes vai entrar, a forma que o Cuiabano vai entrar, e óbvio, os jogadores vão ficando irritados, né? Porque vai percebendo também que o vai minando, não tá dando nada. Vai minando o time, fato, não tem que falar, vai minando o time. Mas assim, até para destacar o momento defensivo do Vasco positivo, saiu uma estatística, Túlio, que o Bahia disputou 11 jogos em casa pelo Brasileirão e marcou em todos os jogos. Olha aí. Fez gol em todos os jogos. Hoje foi a primeira vez que um time saiu da Fonte Nova sem ser vazado pelo Bahia no Campeonato Brasileiro. Não estou falando de Copa do Brasil, Sul-Americana, não estou falando disso. Campeonato Brasileiro, 11 jogos do Bahia em casa e todas ele marcou. Então, acho que é um ponto para a gente... E não é só que não marcou, né, Danilo? Ele não criou tanto para isso. Exato. E não é que ele não criou. É isso que eu tô feliz. Foi o Vasco que conseguiu fazer com que o Bahia não criasse. O fã-clube do Tiru marcou, mas estava impedido, como o nosso também estava. Então, a gente sairia 3-1, ganhamos. E aí? Mesma coisa. Exato. Exatamente. Mas, cara, eu particularmente acho assim, que tanto que a gente brincou aqui no final do jogo, né, na transição, que a gente não tava pedindo gol cagado. Era vem gol trabalhado, porque a gente estava tabelando, estava conseguindo trabalhar, mas, obviamente, a gente esbarra na questão técnica mesmo do terço final do campo. Das limitações, até lá, né? Até chegar lá, porra, acho que o Vasco tem funcionado. A ideia de contratar de novo, né? De novo, quando eu falo, porque o Vasco tem 2 centroavantes, Spinelli e Brenner, mas eles têm as suas dificuldades, como a gente já viu. Contratar um outro centroavante é justamente para suprir esse problema que a gente tem de finalização. Chega João Almirante aqui. Meu amigo João, curtiu a partida, meu amigo? Boa noite, Danda, Túlio, galera aí do chat. Cara, eu achei que é um jogo que confirma aí uma certa evolução do Vasco e um padrão que vai se desenvolvendo aí sob o comando do Pedro Emanuel. A gente teve um desfalque importante hoje do Gomes, perdeu o Brenner, né, no intervalo, vamos ver se não é nada sério, porque o Cuesta também, né, ali entrou o Saldívia, e acho que um dos indicativos de que o Vasco hoje é um time mais seguro é o fato da gente nem lembrar do Saldívia fazendo muita merda ali na defesa, tirou uma outra bola e tal. Ele errou um outro passe ali mais esquisito. Ele é um jogador sempre perigoso, né? Mas, assim, acho que o Vasco hoje foi competitivo na Bahia, mais uma vez. Acho que se houvesse um vencedor para essa partida, haveria de ser o Vasco. Foi o time que tentou mais, que conseguiu ter mais, eu diria, momentos... agudos em relação ao Bahia. Cara, o Bahia faz um gol no contra-ataque no final. Aquilo seria uma injustiça com o jogo. A gente está falando disso. Ia ser uma coisa brutal, né? Mas o futebol tem dessas, né? Eu fiquei até o fim com medo. A gente tá 0-0, né? Mas assim, acho que o Vasco... Você achou errado a tática, João, de marcar alto, faltando 10, 15 minutos? Eu achei que a gente terminou... Eu achei que a gente esteve mais próximo do gol que o Bahia... em todo momento desse jogo, menos nesse iniciozinho, que é a jogada que eles constroem ali, que é o chute do Ademir, assim. Isso. Que é o primeiro lance de perigo, logo esse lance aí, o Alejo domina e tal, é uma boa chance, né? Ele não consegue angular tanto.
Aí teve esse lance esquisitíssimo, né? Estamos vendo aí do Robert Renan. Mas, assim, cara, eu acho que o time, mais uma vez, o que chamou a atenção foi a marcação, né? Eu estou assim, bem positivamente impactado com o que o Pedro Emanuel está conseguindo fazer em pouco tempo. Acho que ele está conseguindo organizar o time ali para marcar. E hoje a gente não jogou contra qualquer um, assim. O Bahia não está em grande fase, mas é um time sempre muito difícil de se jogar na Fonte Nova. Foi a primeira vez que o Bahia não marcou na Fonte Nova. Pois e assim, não tem grandes lances de perigo do Bahia, né? Tem o chute do Ademir no começo, tem esses lances impedidos que eles fizeram, mas assim, e o Vasco com seus problemas também teve desfalques. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Mas teve essa bola, né? E isso foi uma estratégia do Bahia, porque o que o Bahia fazia? O Bahia ele estava com dificuldade de sair da marcação-pressão do Vasco. Quando ele tentava fazer isso, geralmente ele se enrolava. E aí eles começaram a atrair a pressão para tentar jogar nas costas da defesa, em lançamento longo. Especialmente com o Ademir no começo do jogo. Teve uns 3 chutão para o Ademir ali na ponta direita, né? Era a tentativa do Bahia. E essa do Juba no final. Mas, assim, eu saio até um pouco frustrado, porque eu acho que o Vasco podia ter vencido esse jogo. É um jogo que eu acho que, porra, cara, sei lá, uma qualidadezinha maior ali, um timezinho melhor do David, talvez no segundo gol. No primeiro, eu acho que não dava nem para ver que não teve uma outra câmera. Não teve outra câmera além do semiautomático, por exemplo, além do robô. Porque na hora parecia até que o David tinha partido bem atrás do lance, né? Mas ele estava um pezinho ali. Mas assim, cara, eu acho que esse trabalho, o que eu estou sentindo nesse momento, a sensação é de que se entregar umas peças um pouco melhor... Ou do Atlético Paranaense. Ótimo. Beleza. Se entregar peças um pouco melhores para o nosso português ali no ataque, eu acho que isso é um trabalho promissor, cara. Eu tô com medo de fazer... Fisicamente se preocupa, João, como esse time vai conseguir manter esse punch de marcação alta... Isso é um detalhe também importante, porque hoje o Vasco veio de uma sequência de jogos, jogou contra um time descansado, e quem terminou pressionando e perto de fazer um gol foi o Vasco. Não foi o Bahia que terminou abafando o jogo. O Bahia estava torcendo para o jogo acabar ali na reta final já. Oi? O principal que eu achei nessa questão física ou na questão tática é o fato de que a gente colocou peças que, primeiro, desde o início do jogo, né, que são o Andrés Gomes, a gente já foi fazendo algumas mudanças que não estavam ali no objetivo final do Pedro Emanuel, mas mesmo com as mudanças, o Vasco continua da mesma forma, competitivo e principalmente sem tantos erros. Cara, a gente tá vendo aí o Jardim fazendo as defesas que ele vem fazendo com o Pedro Emanuel, de fora da área, e o Vasco sem tanta... E no ataque da mesma forma. Mudando e continuando. E assim, o Adson tá aparecendo nesse espaço. Cara, achei que o Adson fez um bom jogo hoje. Defensivamente, João, também. Defensivamente também, cumprindo ali, se entregando. O Paulo Henrique tomou uma outra bolinha nas costas ali, mas ele tá voltando. Dá para ver que é uma nova fase de novo do Paulo Henrique. E é isso, cara. Acho que o time foi competitivo. Agora, um detalhe para mim, acho que é a nota baixa do jogo. A postura do senhor Marino Inestrosa. Meu amigo, eu achei que ele estava de perninha ali no final. Ele pareceu ter entrado até mais conectado. Depois eu comecei a achar ele displicente, mais confiante nos lances individuais também. A palavra que eu falei no jogo foi que eu achei ele menos irresponsável. O problema é que ele claramente não tem perna para aguentar marcar. E no momento em que fica muito ele sentiu. Eu achei fica o perigo. Eu achei até que ele entrou bem, mas eu achei ele muito perninha no jogo ali na parte final, cara. Teve uns 2 lances ali que ele perdeu a bola com uma displicência que eu falei, pelo amor de Deus. Bola curta, né? O último lance que ele perde a bola, era para ganhar o escanteio. O Vasco nos acréscimos era só deixar a bola sair para escanteio. Ele pega na bola, tem 3 jogadores do Bahia na frente dele. Você vai fazer o quê, amigo? Contra 3. Era só deixar a bola ir para o escanteio e deixar o Vasco vir para a área, cara.
ele fica dando aquelas penteadinhas lá, não acerta uma dessas penteadas quase também. Eu acho que os primeiros 20 minutos, enquanto ele tinha gás, eu acho que ele conseguiu. Eu achei que ele foi melhor hoje individualmente. O problema é que quando ele perde o gás, eu não sei se rola. Eu fiquei muito preocupado com a perda do gás rápido, né? Porra, o cara só tá treinando, não tá jogando ainda. 45 minutos, já tá. Que isso? 20 minutos tá cansado, aí fudeu, né? Achei fisicamente deixou a desejar. Fala, Túlio. Não, eu ia perguntar do João, porque a gente tá falando aqui também do Ramon Rick também, João, que não jogou, por exemplo, contra o Flu nesse segundo jogo, mas que foi mal no primeiro, e eu tava justamente elogiando o fato do Pedro Emanuel também estar sabendo os momentos certos de colocar o garoto, que eu achei uma partida até boa dele também hoje. Ele entrou, deu o gás dele ali, ele faz uma boa jogada do Spinelli também, para não dizer que eu sou hater do Lourão. Spinelli entrou bem, João. Ele pivô legal, hein? Ele faz esse pivô, a bola sobra pro Rick, o Rick olha, tenta serviu o Tietê no meio da área, aí o Tietê não consegue dominar legal, chega a marcação ali, era um lance que poderia ter sido mais promissor, mas, cara, eu acho que, de novo, a questão é a coletiva. Acho que eu gostei do coletivo do Vasco. É claro que não foi uma ótima partida, senão teria vencido, né? Mas ver o time organizado defensivamente, cara, para mim já é metade do caminho, mais da metade, porque olha só de você não entregar gol para o adversário, você ganha um pontinho, cara. Se o Vasco tivesse esse tipo de compromisso com a pontuação desde o início, teria muito mais pontinho na sacola aí. Só parar de fazer merda, você para de tomar tanto gol, né? E aí, parando de tomar tanto gol, se você não faz, pelo menos você empata. Pelo menos você não faz... Poderia ter feito a cagada do Robert Renan ali no primeiro tempo? Poderia. Aí a gente tá aqui, caralho. Mas não fez, Jardim salvou. Acho que o time é um jogo que, para mim, confirma a evolução aí do time. Vamos seguir acompanhando. Até nas cagadas são menos, João. Até nas cagadas são menos. Até nisso a gente tem entregado menos, né, cara? Acho que a gente fazia muito por... Cara, é o que eu tava falando aqui, cara. No momento do Renato Gaúcho que a gente tava vencendo, a gente tinha que lutar contra o Leão ali todo jogo, que a gente tinha que virar o jogo, porque a gente tava tomando gol. E eu já tava destacando aqui 1 gol em 4 jogos, né? 1 gol tomado em 4 jogos do Pedro Emanuel nesses últimos 4 jogos. Tá na área o Ibo Vasco. Esse é o quadro mais bonito da YouTube Esfera Vascaína, o Ibo Vasco. Deixa eu botar todo mundo de novo aqui, dar aquela atualizada. E atualizar aqui a página para a gente ver como é que fica lá embaixo. Melhores partidas. Vamos ver como é que fica essa aqui. Contra o Bahia. Cadê Bahia? Bahia a gente pontuou, não? Não apareceu? Não. Tá com uma avaliada. Não. Tá aqui, ó. Em oitavo. Oitava? Olha aí, hein? Aí, ó. Aí, Davi. Oitava, melhor fora partida. De casa, né? Um jogo fora de casa. O Vasco conseguiu um empate com o Bahia, 5º colocado no Campeonato Brasileiro. Eu acho que faz sentido, hein? Acho que faz sentido essa pontuação do jogo do Bahia. O Vasco fez uma boa partida hoje. E não é um adversário qualquer. Eu entendo que o adversário não está vivendo um bom momento, mas é só pegar o retrospecto do Bahia em casa. Aqui de performance aqui para a gente ver quem mais jogou, né? No Vasco aqui, o Ibo Vasco também traz, né? O Léo Jardim, Nuno Moreira, Roberto Nernão, o Cauã Barros, eu quero que o João citava, né? O 4º jogador que mais participou aqui do Ibo Vasco é o Cauã Barros, e o que o João falava era que, né? A gente torce para que tenha um Cauã Barros aí, o João Couto. Caiu. Na tomada aqui é mó gambiarra, desligou a porra toda. Olha aí. Mas estou de volta. E aqui em premiações, ó, só para a gente fazer, ó, o bagre da partida ainda. Pedro Emanuel ganhou, João, de cravo. Pedro Emanuel. Uma bagre aqui, o nosso Brenner ainda vai encabeçando. Não sei se vai ter mais, né? Será que a gente não tem aqui eleger bagres, né? Não, tomara, nenhum. E cadê o do premiações aqui, né? Aqui. Thiago mais craque da partida, Thiago Mendes, Cuiabano, Andrés Gomes, Adson. E ó o Pedro Emanuel chegando aqui, ó, com o Tietê. Ó, o Tietê que ganhou, né? Diga-se de passagem também já, ó. Paulo Henrique, Spinelli, Brenner, toda essa galera aí já recebeu
um craque da partida. A gente só vai trazer aqui rapidinho, Danilo, aquela boa média do time, né? Atualizada aqui com os técnicos. Tá melhorando. E esse Vasco da Gama aqui, ó, continua pontuando, Danilo Dantesco, com o Pedro Emanuel desde a partida Não. contra o Tem que Fluminense. pontuar, senão não dá. É isso. Senão a gente não escapa. Tá entregue então, meu amigo. Tá entregue o Igor Vasco. João Almirante, meu amigo, dá o seu boa noite. Eu sei que não foi o resultado que a gente queria para quebrar o tabu, mas a gente fica feliz de ver uma evolução e uma manutenção dessa pressão alta desses times, Emanuel. Boa noite, Danda, Túlio, galera aí do chat. Acho que, repito, é um jogo que, apesar do resultado não ter sido o melhor possível, né, também não foi o pior. Considerando aí o nosso péssimo histórico na Bahia, é de se valorizar. Considerando o nosso péssimo desempenho como visitante, é de se valorizar também a gente pontuar contra um bom mandante. E ainda mais de se valorizar a postura novamente do Vasco diante de um adversário aí forte do Campeonato Brasileiro, e a gente conseguir, na casa deles, fazer um jogo em que o Vasco era mais merecedor da vitória do que o Bahia do primeiro até... Do primeiro não, que no primeiro minuto eles tiveram uma chance, mas do segundo minuto em diante, o Vasco mereceu mais a vitória que o Bahia, apesar dela não ter vindo, mas acho que indica que o caminho está sendo trilhado. Tá acontecendo trabalho no Vasco da Gama aí, do português, e acho essa declaração do Rogério bem interessante. Ele vir falar que, olha, o Vasco foi a melhor equipe que marcou a gente pressão nesse campeonato até aqui, e tem sido a marca da mudança desse time sob o comando do Pedro Emanuel, mais até do que os aspectos com bola, que são importantes e que tem que evoluir também, e acredito que a gente vai poder dar esse salto realmente decisivo a partir de outras peças, mas defensivamente é uma evolução assim brutal do time, e já é mais da metade do caminho, né? Se você marcar bem, a chance de você pelo menos empatar é muito grande, se você tem uma marcação bem encaixada, e acho que hoje foi isso que aconteceu. O Vasco não teve uma grande inspiração ofensiva, mais uma vez, mas defensivamente, correu pouquíssimos riscos na casa do Bahia, e se a gente mantiver esse nível de risco sofrido, a tendência é que a gente passe a ter melhores resultados. Eu acredito e torço por isso também. Mas tem que chegar os bonecão aí. Até para, cara, você nem sempre... O jogo de futebol alterna os domínios muitas vezes, né? E às vezes você tem um momento... Voltei? Eita! Voltou. Não, tem momentos na partida que você está dominando e aí você, pela deficiência técnica, pela falta de refino, você não transforma aquilo no placar, né? E aí, tu teve aquele teu momento na partida que tu não aproveitou. Trazendo peças aí mais qualificadas, eu acredito que esses momentos de domínio do Vasco tendem a gerar vantagem no placar mais vezes, e isso aí vai criando confiança e possibilidade da gente sair do buraco. Eu acho que a gente estava muito para baixo, aí veio a classificação, e não só a classificação, mas o desempenho, e o jogo de hoje eu acho que é um jogo para manter a galera confiante de que a coisa pode melhorar. Alerta. Né? Também não, mas assim, tem que sair. Eu acho que a gente vai para um jogo de quinta-feira na expectativa de, vamos lá, vamos ver esse Vasco que marca em cima, vamos ver esse Vasco... Ingressos esgotados, né? O torcedor já está nessa, né? E com certeza a gente vai ter ingressos esgotados domingo contra o Santos também preços promocionais. Túlio, meu amigo, boa noite. E aí, a gente que ele é razoado de Bahia 0, Vasco 0, partindo para essa semana e preocupado com esses machucados, hein? Meu Deus. Vamos ver aí, Danilo. Boa noite aí para você, meu amigo, para o João, para a galera aí do chat aí que chegou. Agradecer aí ao Mineiro também que esteve conosco aí, abrilhantando essa transição. Mas, cara, como o João falou, né? Eu também tinha citado aqui, eu acho que a principal notícia para o Vasco é justamente a forma de jogar, né? É um time que, independente ali da peça, e olha que são peças que a gente, né, conhece de outros momentos e que
estão conseguindo contribuir para o time, né? Já elogiamos aqui o Tietê e tudo mais, o próprio Adson hoje foi bem. Então são jogadores que, por mais que a gente tenha um pé atrás, no momento que são colocados em campo pelo Pedro Emanuel, sabem o que fazer, sabem o papel a cumprir nesse esquema tático aí que o Pedro Emanuel tá colocando em prática ainda no início, né? Ainda muito próximo, e já sendo, inclusive, sendo elogiado pelo Rogério Ceni, como o João lembrou aí. Então, a gente espera que na quinta tenha um São Januário, com a galera confiante, acredito eu, vai estar, né? E tudo mais. Sim. E se o Vasco, o primeiro tempo tiver, Danilo, matando essas jogadas do Olímpia ali na intermediária ofensiva, roubando a bola, a gente sabe que o São Januário também vai jogar junto ali, vai, gritar e vibrar em cada uma dessas recuperadas de bola, que era uma parada que a gente tá curtindo bastante do Pedro Emanuel, e torcer para que as notícias em relação ao Brenner, né, ao Andrés Gomes também, sejam melhores do que a gente possa imaginar aí. A gente torce para que o Andrés Gomes esteja à disposição, principalmente aí para o jogo contra o Santos. E deixar o convite aí, né? Quinta-feira, 19h, tem Rádio Expresso aí, a transmissão começando um pouquinho antes, com pré-jogo e tudo mais. Afinal, é noite de Copa, Danilo Dantesco, em São Januário. E terça-feira tem sorteio da Copa do Brasil. A gente vai saber o nosso caminho das quartas de final, uma semifinal, quem sabe, e de novo, tomara uma final, mas dessa vez uma final única. É isso, meu povo. Quero agradecer a todo mundo que colou desde o início, desde as 2h da tarde aqui no Expresso 1923. Deixa seu like, sua curtida, seu joinha. A programação continua amanhã, Colina de Passe, e vai até as transmissões de Olímpia e Vasco e Santos, tanto quinta-feira quanto domingo. Grande abraço, bom descanso, boa semana para todo mundo. Feliz Dia dos Pais para todo mundo aí. Tamo junto. Valeu. Saudações vascaínas. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.